Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho a respeito e passando algumas dicas a respeito da instalação de um registro numa tubulação de água na situação de fixa, como está aí no título do vídeo. Fixa eu me refiro ao seguinte: às vezes a tubulação pode estar dentro de uma parede ou passando por debaixo do chão mesmo, na terra, ou num concreto por baixo do chão também, que seria mais complicado ainda. Em todas as situações que a flexibilização ou a movimentação do cano esteja bem limitada. Então, quanto mais limitada tiver essa flexibilização, maior a tensão na hora de instalar o registro, porque senão você pode ter que fazer o serviço novamente. Então, eu vou até explicar uma situação em que você vai fazer a instalação e der errado, o que você pode fazer. Então, o primeiro momento é tentar conseguir a máxima flexibilização deste tubo. Como você consegue isso? Quanto maior a área que você liberar, digamos assim, no local que você vai fazer a instalação, maior a área. No caso de ser uma parede, não seria bacana você quebrar toda a parede. Então aí que vai exigir bastante atenção. Mas se fosse tipo uma tubulação que está passando no chão, você pode liberar um espaço maior, certo? Entre ali a parte que você vai fazer a instalação, cortar bem no meio e você consegue uma boa flexibilização. O tubo ele é flexível, mas a limitação às vezes é pela situação que ele se encontra, enterrado ou na parede. Então isso vai diminuir a flexibilização. Depois que fez isso, então você pode movimentar para cima ou para baixo, certo? Então, liberou o cano, agora seria a hora de determinar aonde vai ser feito o corte. Vale lembrar o seguinte, geralmente aqui dentro do registro, ele entra aproximadamente 2 centímetros. Então, se eu fizesse uma marcação aqui, me guiando pelo registro, seria mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Feito isso, você sabe e tem que lembrar dessa situação, que o cano ele vai entrar mais ou menos 2 aqui e mais ou menos 2 aqui. Então, onde você fez a marcação final, você mede para cá 2, um pouquinho menos que 2 seria o ideal. O ideal é ficar um pouquinho menor. E do outro lado a mesma coisa. Então esse seria o ponto de corte onde você vai instalar o seu registro. Feito isso, na situação de ser um registro como esse aqui que ele desmonta, também seria o ideal desmontar e remover essa borrachinha de vedação aqui. Essa conexão ou essa soldagem que você vai fazer aqui, no momento que você colar, ela já tem que ficar o mais justo possível, certo? Por mais que isso daqui é uma peça que depois vai apertar aqui, ela só tem o intuito de apertar para vedar. Se tiver muito limitada a flexibilização do cano, tiver enterrado numa parede, ele não vai vir. Ou seja, se você colar longe aqui, vai dar vazamento, porque por mais que você aperte, ele não vai encostar. Então, eu vou também explicar algumas situações aqui durante o procedimento. Tá? Então, supondo você cortou aqui, já está na medida ideal para fazer essa conexão, você vai dar uma lixada, mas com o intuito de limpar a ponta do cano, com uma lixa 100 ou mais fina que isso. Não é o ideal utilizar uma lixa muito grossa. Vai lixar as duas pontas do cano, vai pegar o adesivo PVA, que é a cola própria para cano, adesivo para PVA não, adesivo para PVC. Você vai aplicar tanto no cano quanto na conexão aqui do registro. Lembrando, se for um registro que nem esse, lembre-se de colocar a porca de travamento aqui, senão não tem como colocar. Se for uma situação que esteja fixa, lembra de já colocar a porca no lugar, que funciona como uma porca, para depois você fazer o encaixe aqui. Outra dica também, depois que você lixou aqui, para facilitar a centralização na hora de colocar aqui, para você empurrar ele e encaixar, bem na quina mesmo,
você vai fazer esse procedimento aqui, ó, lixar a quina, para fazer tipo assim uma ponta mais rebaixada, para ela só encaixar aqui centralizada no primeiro momento. Sem a cola, por exemplo, se você tentasse encaixar isso daqui, é bem difícil mesmo. A ideia é que ele entre bem justo. Mas depois que tiver com a cola, num primeiro momento ela funciona quase como que um lubrificante. Na hora que você encaixar e forçar aqui, ele vai até o final. Então passou a cola aqui totalmente, faz uma espécie de uma película em toda aqui a superfície. Mesmo procedimento aqui, aguarda uns 5 ou 10 segundos, coloca, aperta e tá feito. Aí na situação de ser uma tubulação que no momento você não vai ligar a água, é só aguardar uns 5 minutinhos. Se já for ligar a água, aguarda pelo menos uns 20 minutos antes de ligar a água. Certo? Fez o procedimento de um lado, vai fazer do outro. Mesma situação. Neste momento que tem que ter atenção. Que se acontecer aquele possível erro que eu disse que pode ficar um pouco mais longe, na hora de fazer esse encaixe, você vai ter questão de segundos de decidir isso, porque senão depois não tem mais como movimentar. Que vai ser o seguinte, vamos supor a situação aqui, que está encaixado, você vai fazer o procedimento de lixar, passar a cola, guardar um pouquinho, encaixar, beleza, daí na hora que você encaixou, que você emparelhou um cano com o outro, você viu que ficou longe. Nesse momento que você encaixou ali, você vai ter que decidir, se você vê que ele está muito afastado, nesse momento você vai forçar ele um pouco aqui para ele voltar. Nesse momento. Passou de 10 segundos, você já não consegue mais fazer isso, porque daí ele vai colar. Supondo que você não percebeu que ele ficou longe. Aí tá lá, beleza. Vai dar vazamento. Porque o intuito disso daqui é só pressionar para vedar. Ele não vai trazer o cano. Nessa situação que ele esteja limitado numa parede, por mais que você aperte isso daqui, ele não vai vir mais. Então, o que você pode fazer para não perder o registro? Porque se você tentar retirar o cano aqui, provavelmente vai quebrar. Com sorte, você consegue remover para fazer a conexão. Mas como você não vai encontrar uma peça dessa para comprar se algo der errado, daí você vai ter que comprar outro registro nessa situação. Então, não compensa. O que você pode fazer? Se aconteceu de ficar longe, você vai comprar uma luva. Uma luva seria o seguinte... É uma pecinha, digamos que isso daqui fosse uma peça inteiriça só, ela é reta assim, ela é pequena que nem essa daqui, e tem encaixe dos dois lados do cano. Aí você vai repetir o processo. Tá aqui já o registro colocado, fixo, para não correr o risco de perder o registro, você vai cortar o cano um pouco mais longe aqui do registro, e vai repetir o procedimento para encaixar essa luva, tomando cuidado que dessa vez, na hora que você encaixar, fazer essa emenda com a luva, o registro ele já fica um pouquinho mais para cá. Então essa seria uma maneira de resolver essa situação que a coisa dê errado, certo? Então basicamente é isso, não tem muito segredo, tomando os devidos cuidados, que seria também... a colocação da porca na hora que você for fazer a soldagem ou for colar esse lado da peça, já colocar a porca no cano, num local fixo, não teria como colocar depois. E na questão do corte aqui, que na hora que você colocar aqui tem que ser o mais justo possível. Quanto maior for a limitação da movimentação do seu cano, mais atenção você tem que ter para essa situação. Na hora que você encaixar aqui, você ainda vai ter a questão de alguns segundos para decidir se você força ele um pouquinho para cá, que nesse primeiro momento ainda você consegue voltar ele um pouquinho, ou se você só perceber que deu errado depois, daí é aquela situação que você corta o cano um pouquinho mais para trás, coloca uma luva e encaixa ele de maneira que ele já fique bem justo aqui, certo? Então basicamente é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?